Em setembro de 2021 foi lançada a primeira edição do edital Favela Inteligente. Essa é uma iniciativa da FAPERJ em parceria com diversas instituições que visa a promoção do dinamismo econômico na comunidade da Rocinha, tendo como base a tecnologia, ciência e a inovação. Setores como saúde, educação, cultura, esporte e lazer, dentre outros, serão contemplados no edital. E para entender de que forma você pode participar desse projeto, vem com a gente para o programa Rio em Foco, que começa agora. No Rio em Foco de hoje, eu converso com os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Ruth Melo e José Alberto Aranha. Ruth, conta pra gente qual o objetivo desse edital da FAPERJ que foi lançado recentemente. Geisa, o objetivo desse edital é a gente dinamizar o território da Rocinha, um programa piloto na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, na capital, em que a gente quer promover projetos com base científica e tecnológica para incrementar, melhorar a qualidade de vida da população local. Aranha, esse conceito de favela inteligente, ele vem da perspectiva de uma cidade inteligente. Como tem sido, né, todo o direcionamento para se pensar territórios em que a gente consiga conectar instituições, pessoas e gerar conhecimento e informação a partir disso? Na realidade, o mundo inteiro estuda o que são as cidades inteligentes. E as cidades inteligentes é o uso da tecnologia e da inovação para o benefício das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que nós estamos fazendo é aproveitando esse conceito que é visto para as cidades inteligentes, e o nosso presidente, Gerson, ele cunhou esse tema favela inteligente. Por que não também as comunidades serem tão inteligentes quanto as cidades mais avançadas do mundo? E esse é um piloto para exatamente, usando a tecnologia e inovação, transformar uma comunidade, fazendo que elas tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades e os mesmos direitos de todos os outros habitantes da cidade. Em relação a essa questão, a Rocinha está na zona sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da nossa capital, e em torno dela há diversas instituições que podem estar se inscrevendo nesse edital. Como é que é esse processo? Quem é elegível para participar desse edital? Então, são duas categorias, né? A categoria de projetos, em que qualquer residente do estado do Rio de Janeiro pode propor, desde que tenha articulação com algum morador local, com algum comércio local, com alguma escola local, tem que ter alguma liga local para poder, inclusive, ser alguns critérios, né? Mas, em tese, qualquer pessoa pode propor um projeto, mesmo um projeto iniciado com o recurso da FAPERJ, sem problema. E a outra categoria é de pesquisa. A gente vai escolher até três universidades do estado do Rio de Janeiro, com seus respectivos grupos de pesquisa, e eles vão estar acompanhando os projetos da outra categoria, dos projetos do território. Ruth falou de um ponto fundamental, né, da sustentabilidade. Aranha, você pode falar um pouquinho desse link entre sustentabilidade, tecnologia e inovação? Como é que a gente promove a sustentabilidade a partir dessa ação e desse olhar também para a tecnologia? Essa pergunta é interessante, porque como é que a gente linka as coisas? Basta dizer que os indicadores do parque vão estar ligados à ODS. Está se pensando exatamente com o compromisso que os países têm, as cidades têm com a Organização Mundial, em poder entregar, né, os princípios da ODS de uma maneira resolvidas, né? E esse edital está ajudando muito. Quer dizer, então é o uso da tecnologia e da inovação para atingir os indicadores, os compromissos de 2030, de uma maneira em que a população seja beneficiada. Ela é que tem que ser efetivamente beneficiada. E aí fica a pergunta que eu acho que não quer calar, né? Por que a escolha da Rocinha, Ruth? A Rocinha é uma favela, né? Uma favela muito grande, muito populosa, com muita visibilidade, né, no estado do Rio de Janeiro, em nível nacional, por uma série de questões, não só questões negativas que aparecem na mídia social, nas mídias, né, volta e meia, mas principalmente pela potência, né? A Rocinha é um território muito bem definido e com isso a gente consegue trabalhar a questão do controle, né? O controle, porque esse programa é piloto, a gente vai estar experimentando
aprimorando, né, recebendo feedback, avaliação dos proponentes e do território. Então, a gente entende que é um território muito importante, muito relevante para a gente ter essa perspectiva de científica mesmo, né, de estar implementando. A gente está colocando 9 milhões no território ao longo de 2 anos, né, e esses projetos eles vão incrementar bastante a vida da população local, a qualidade de vida, então a gente quer acompanhar eles. Então, nada melhor do que ter uma comunidade bem circunscrita no território para a gente chegar junto. E com a potência que é, os trabalhadores, os empreendedores, né, os criativos que já lá residem, então eles vão ganhar essa potência. Então, é mais nessa linha. E também porque a gente tem um programa da SEDAI, né, Aranha? Acho que a Aranha pode me ajudar. Tudo começou também por causa do programa da SEDAI, que está fazendo intervenção, né, local no território, e que a gente viu essa possibilidade de estar também trabalhando com essa questão do tecido social do território, né, incrementando, para além de obras de saneamento, do que for, a gente entende que esse programa ele vai incrementar a qualidade de vida local. E esse é um projeto que é feito a muitas mãos. Na verdade, não, os proponentes que ganharem o edital, eles não vão ficar sozinhos no território desenvolvendo seus projetos. Queria que você contasse um pouquinho, Aranha, porque eu venho acompanhando aí toda essa articulação que foi feita para colocar esse edital de pé. Eu queria que você contasse aqui para o público como é que tem sido esse processo de diálogo e mobilização das instituições, para além também dos próprios órgãos governamentais, para que a gente possa fazer desse projeto piloto um projeto de sucesso a ser replicado em outras comunidades. A Ruth falou uma palavra muito interessante, que é exatamente o uso do território para desenvolvimento de novos produtos, serviços e melhoria da qualidade de vida. Isso, na realidade, internacionalmente, é o que nós chamamos de living labs, que são laboratórios vivos, são locais vivos da cidade, onde a população participa ativamente nesse desenvolvimento. E, com isso, ela atrai as grandes empresas. Então, quando ela fala da SEDAI, é uma das grandes empresas, todas as empresas de infraestrutura, empresas que fazem trabalhos e que têm como participar de ambientes muito populosos, eles precisam desenvolver produtos e serviços adequados, próprios para aquela comunidade. Para isso, eles precisam da comunidade, que é quem tem o problema, quem sabe resolver o problema e quem pode dar um caminho para essas empresas. Então, se espera que o projeto tenha uma grande participação das empresas que vão lá está aprendendo a como fazer inovação social, uma participação muito grande das universidades, que vão estar podendo, como a Ruth já falou, produzindo pesquisa, indicadores, acompanhando. Essa é uma comunidade que é uma cidade, são 200 mil pessoas. Então, esse projeto pode ser replicado não só em outras comunidades, mas em outras cidades. Os indicadores dali podem ser indicadores de cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, dos outros estados brasileiros e assim por diante. Então, por isso, essa grande mobilização. A sociedade alavancando as grandes empresas, as universidades, as organizações não governamentais, né, e o governo em si, que é o grande articulador disso. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar dos recursos disponibilizados por esse edital. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O edital Favela Inteligente prevê 9 milhões em investimentos em projetos para a Rocinha. Ruth, conta para a gente como é que estão divididos. Você falou que eram dois tipos de proposição. Conta para a gente como é que esses recursos vão ser disponibilizados e quantos projetos podem se inscrever nesse edital. Claro, obrigada, Geisa. São 9 milhões de reais, né? 500 mil reais por projeto, independente da categoria, o proponente pode solicitar até 500 mil reais, tanto em recursos de custeio ou de capital, ele tem liberdade para apontar tudo em capital, por exemplo, se quiser, ou recurso de custeio. Isso não importa. O que importa é que o orçamento que ele está pedindo tenha relação e mostre o quão indispensável é aquela rubrica orçamentária que ele está apontando, considerando aquele texto que é o projeto que ele apresenta, né? São duas categorias, como a gente falou, né? Elegíveis para apresentação de propostas. A categoria A, como a gente chama, envolve o apoio a projetos
de um ano, que vão ser desenvolvidos ao longo de um ano, e podem ser projetos de extensão universitária, de iniciativas de organizações não governamentais, de empresas constituídas, desde que essas organizações tenham residência no estado do Rio de Janeiro, né? A categoria B também pode apontar até R$ 500.000. Essa categoria, como a gente explicou, é para grupos de pesquisa que vão estar acompanhando e gerando massa crítica, gerando indicadores que o Maranhão também desenvolveu aí. Só que para a categoria B são 2 anos. A gente justamente quer que eles comecem, né, justamente para fazer o processo antes e depois da intervenção da política pública no território. Então, por isso que eles começam antes, desempenham ao longo não só de um ano, e sim de 2, para poder eles verem o efeito no longo prazo da intervenção dessa política pública. Aranha, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esse diálogo, e que você já está percebendo aí de movimentação também das instituições para poder responder a essa oportunidade do edital. Bom, existem muitos projetos ligados à capacitação. Esse é um trabalho que as organizações não governamentais já exerciam, já faziam, e esse vai ser um grande propositor, né, desse edital. Agora, eu tenho visto muita startup ligada a projetos e programas locais. Isso é muito interessante, porque você dá oportunidade aos empreendedores locais de poderem montar os seus empreendimentos exatamente ancorados com outros parceiros e estabelecendo os empreendimentos na própria comunidade. Isso agrega valor à comunidade, distribui mais os recursos pela própria comunidade. Então, eu acredito que as startups também são muito interessantes e projetos das grandes necessidades, vamos dizer, da Rocinha, que seriam a área de meio ambiente, né? Quer dizer, a parte de sustentabilidade propriamente dita, uma parte que é muito forte lá é a parte de arte, design, né? Essa parte cultural é muito forte também na comunidade, a parte do que a gente chama de bem-estar, que é essa parte que a Ruth já falou de saúde, esportes, né? Que é o bem viver, né? Essa parte de saúde está muito em voga também, e a parte de finanças sociais, que eu acho um grande nicho para desenvolvimento de novos empreendimentos, porque as pessoas trabalham com as fintechs ligadas a projetos para os grandes investidores. Pouca gente trabalha com fintechs de impacto social e para as pessoas de comunidade. Isso eu acho que é um nicho bastante interessante. E aí, pegando o gancho com a Ruth, que é professora especialista nessa temática dos negócios de impacto social. Ruth, conta um pouquinho para a gente sobre essa oportunidade. A FAPERJ já está na 2ª edição de um edital que focou justamente em desenvolver as instituições intermediárias dos negócios de impacto, e agora, nesse edital da Rocinha, abre-se essa oportunidade também para essas instituições e para esses empreendedores de impacto. Tem todo um desafio aí deles se reconhecerem como impacto, mas assim, o que as instituições também podem abrir os olhos e perceber de oportunidade para desenvolver nesse território? Obrigada. Sim, a gente já tem, né, já fizemos 2 vezes esse programa, né, de impacto socioambiental, um edital específico de impacto socioambiental positivo no Estado. Já foram mais de 7 milhões aplicados, né, investidos pela FAPERJ em todo o Estado do Rio, programas de negócio de impacto. Os negócios de impacto estão também bem-vindos para esse projeto, né, do Favela Inteligente Rocinha, para resolver problemas reais, né? Como estava aqui apontando o Aranha. Inclusive, Geis, a gente se espelhou muito para apontar os segmentos econômicos que a gente gostaria de priorizar. A gente usou a Lei Estadual 9.181 de 2020, aprovada há pouco tempo, né? Que instituiu o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Territórios de Favela e demais áreas populares do Estado do Rio. Então, está vindo muito ao encontro, a gente se inspirou nela, inclusive, para fundamentar a nossa ação e para apontar esses setores, né? Que são vetores de desenvolvimento no território. Geração de energia verde, preservação de recursos naturais, educação básica, segurança, arte, cultura, esporte, inclusão digital, segurança pública, né? Por que não? Então, a gente está esperando vir, não só startups, mas empresas consolidadas, terceiro setor, vir propor para implementar ali no território com uma pitada de ciência, tecnologia e inovação. Lembrando que a FAPERJ, ela existe para incrementar, né, para promover inovação no estado do Rio de Janeiro. Então, não basta ser só um programa educacional, não basta ser só uma ação de enfrentamento da violência doméstica, por exemplo. Tem que ter um atributo de ciências,
tecnologia e inovação. Por exemplo, a internet das coisas, um aplicativo, por exemplo, uma metodologia cientificamente comprovada de assertividade em relação à empregabilidade, por exemplo, né? Então, nem sempre precisa ser tecnológico, sempre precisa ser algo tangível. Pode ser um processo, né? Uma inovação de processo, por exemplo, em que o projeto que a gente vier a receber e avaliar, ele está implementando um processo educacional que tem a ver com nada tangível, sim com algo, né, intangível, mas que tem ali também ciência e tecnologia aplicada, porque vem de uma história de estudos, né, estudos científicos provando que da efetividade daquela intervenção. E por que não, então, aplicar na favela do Rio da Rocinha, nesse programa do Favela Inteligente, né? É nessa linha, Geisa. É também uma oportunidade para extensão, quer dizer, as universidades são obrigadas, por lei, a fazerem extensão universitária. E a gente tem ali no entorno não só a PUC, mas outras instituições que podem atuar, escolas, enfim, que estão dentro desse ecossistema e que podem contribuir também e, eventualmente, até apresentar projetos. Além, você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da contribuição da universidade nesse processo e da participação no desenho e na avaliação também de tudo que vai acontecer nesses próximos 2 anos aí? Eu vou começar falando um pouco de política pública, que a Ruth já citou o decreto que foi aprovado, a lei que foi estabelecida no Estado, né? E a visão. Nos Estados Unidos se usa muito a política de estímulo através de missões, né? As missões, elas exatamente focam necessidades da população ou do próprio Estado, né? Em uma determinada circunstância. Então, a gente tem a primeira grande novidade, né, inovação nesse edital, é se conseguir reconhecer que que os problemas de uma comunidade são problemas de toda a cidade, problemas de Estado. Então, a diferença é que está sendo focado. Nós, como já foi falado, vários outros projetos de impacto social são feitos, mas eles são distribuídos, eles são pulverizados. Dessa vez você está focando, você está tendo uma quantidade maior num só determinado local para efetivamente fazer uma transformação. E essa é uma grande oportunidade para as universidades, e não só as universidades, os institutos de ciência e tecnologia, as escolas profissionalizantes e técnicas, todo mundo que trabalha com inovação, com tecnologia, pode participar disso, e deve participar disso. Mas dessa forma que você falou, indo para a comunidade resolver o problema, saindo dos seus laboratórios, indo para o local onde as coisas acontecem, para o local onde os problemas existem, e aí resolvendo esses problemas. Então, todo o trabalho usando todo esse conhecimento, e não precisa ser só as universidades que estão próximas, não, qualquer uma que tenha uma boa solução e que possa ser aplicada, pode entrar, que é importante e vai contribuir bastante. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os prazos, isso mesmo, porque edital tem prazo e data de fechamento. Não sai daí, Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Estamos de volta com os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Ruth Mello e José Alberto Aranha, para falar sobre o edital Favela Inteligente da Rocinha. Ruth, quais são os prazos? Isso é muito importante, começar a olhar o edital para já e começar a desenvolver esse projeto. Quais são os prazos? Até quando está aberto esse edital? É isso, Geisa. É importante ficar atento aos prazos, sim. A gente abriu esse edital no dia 16 de setembro e ele está aberto para receber propostas, né, projetos dos proponentes até o dia 29 de outubro. Né? Ainda tem mais tempo, é importante, mas não subestime esse prazo, porque o formulário, né, de preenchimento ele é relativamente simples, mas ele tem que ter muita atenção para preencher, porque ele tem que ter coerência, consistência entre cada bloco e em relação aos anexos que a gente sempre pede, né? Que tem o cronograma físico-financeiro, tem também os anexos que é o currículo das pessoas envolvidas, então, e algumas assinaturas, então não subestime esse tempo. Aranha, como é que vai ser esse processo aí de análise? Quanto tempo? Quando esse projeto começa a rodar efetivamente na Rocinha? Qual a previsão?
Bom, primeiro eu queria fazer algumas recomendações para quem faz projeto. Leiam muito bem o edital. Edital é para ser lido com todo cuidado, porque nos pequenos detalhes que estão ali no edital, se você não cumpre, você é eliminado. Então, tem que estar enquadrado. Segundo, tentar ser o mais explícito possível e colocar muito claramente qual é o objetivo. O que você está pretendendo? Qual é o impacto que você vai gerar? Qual é a solução do problema que você vai fazer? Qual é a inovação? Qual a tecnologia que está ali envolvida? Quais são as pessoas que estão envolvidas? Qual a participação da comunidade dentro do edital? Então, esses são todos os critérios que vão depois ser utilizados para análise. Quer dizer, quando os nossos jurados vão sentar para analisar, eles vão observar exatamente esses detalhes. Então, você que está fazendo esse projeto, esse plano, por favor, preste atenção nesses pequenos detalhes. Tá? Tudo seguindo dentro do cronograma, se espera que no começo do ano que vem se possa ter o início desses projetos e o grande detalhe, os 18 ou mais projetos, se os projetos não atingirem o limite, ao mesmo tempo, criando esse grande impacto. Então, é nesse momento que o Parque de Inovação Social e Sustentável da Rocinha vai poder ter uma grande atuação, que é fazer uma sinergia, uma administração disso tudo que vai acontecer dos eleitos, para que isso gere um grande benefício para a comunidade. Já com dinheiro na mão, já com todos os projetos começando juntos, uma das coisas que a gente tem aí, assim, que fica muito claro na fala de vocês, é a necessidade dessa integração acontecer. Na verdade, pelo que parece, né, há todo um objetivo de coordenar esses esforços, essas ações, para que a gente se consiga atingir os objetivos desenhados por cada um dos proponentes. Queria que vocês falassem um pouquinho, Aranha, assim, qual é o seu desenho de futuro? Assim, o que você vê quando esse grande laboratório vivo estiver funcionando? Para onde a gente pode, o que a gente pode tirar de resultados disso, justamente para poder tornar esse projeto replicável? Gente, você falou muito bem algumas características de projetos de cidades que conseguiram se desenvolver no mundo e são hoje grandes modelos. O primeiro ponto é exatamente o capital social, quer dizer, você conseguir ter esse grupo, né, esses projetos, pessoas, instituições trabalhando com um único objetivo. É muito importante isso, que isso é que gera a sinergia e possibilita um processo de governança. Quer dizer, quando a gente consegue, então, juntar esforços em prol de alguma coisa, que é o que está sendo feito, os resultados acontecem com maior consistência e com maior durabilidade. E não é para fazer um projeto para terminar numa determinada fase. O que se quer é conseguir, no processo, fazer com que a própria comunidade consiga assumir essa governança, tomar conta disso e conseguir fazer a sua própria gestão. Então, o que a gente quer é uma autogestão da comunidade do seu futuro. Quer dizer, ela determinando qual é o seu futuro, ela investindo em capacitação dos seus habitantes, ela conseguindo gerar mais empreendimentos, conseguindo recursos econômicos, conseguindo distribuir melhor esses recursos econômicos e conseguindo discutir de igual para igual para as outras cidades, que na realidade é como eu penso, que são esses outros bairros que estão em torno, mas de igual para igual. Um grande chamamento também que está sendo feito a partir desse edital na rua é justamente o de ajuda, né, a quem entende de como escrever os projetos, de como ler o edital, saber todos esses detalhes. Esse é um ponto super importante. Nem sempre a gente vai encontrar todo mundo já super sabido em editais, principalmente assim, quando tem essa questão do governo, das responsabilidades também que representam você ter um dinheiro que você vai ter que prestar contas depois. Eu queria aproveitar esse finalzinho aqui de programa, e aí a Ruth me ajudar nesse processo, né, quais são as instituições que a gente pode convidar e que podem se sentir convidadas também para colaborar nesse grande esforço aí de trazer à luz a quantidade de projetos que podem ser desenvolvidos nesse território. Olha, convidar a gente convida, né? Acho que a gente gostaria muito de ver escolas, universidades, alunos, né, extensionistas, alunos de universidades ajudando a comunidade, as lideranças,
os proponentes, né, na boa escrita. A gente, infelizmente, tem projetos muito bacanas, só que pecam, às vezes, na escrita e eles são recusados por causa disso, de falta de consistência e coerência do texto em relação ao que se pede. Não é fácil, não é trivial escrever um projeto. A gente tem editais que é focado para doutores, mestres, né, mais na área científica, por exemplo, que também não são bem elaborados. Então, a gente, independente de qual é o perfil do público, a gente sempre precisa desse tipo de apoio do terceiro setor, no caso aqui do SEBRAE, do Shell Iniciativa Jovem, do CIEDES, das escolas de modo geral, né, dos grupos de extensão, para ajudar realmente a pegar na mão, escrever junto e ler junto para ver se está tendo coerência, né, e por aí vai. E além de tudo, né, ainda tem essa questão de saber o que é um edital FAPERJ, o que é pedido, né? Por exemplo, lá vocês podem pedir dinheiro de custeio capital, só que, em geral, a FAPERJ não apoia, não dá dinheiro para smartphones e tablets, para esse edital dá. Em geral, a FAPERJ não dá dinheiro para treinamentos e consultoria, para esse edital a gente explicitamente deixou como viável, né, como possível. E, por exemplo, de cara, tem muita gente que escreve edital lindo, maravilhoso, um projeto para a gente, só que ele aponta para ele mesmo a remuneração, não pode. Está lá nas instruções para a concessão e utilização de auxílios e bolsas da FAPERJ, está lá no nosso manual dizendo que não pode se autorremunerar. Então, quem vai pedir o projeto, quem é o proponente, né, que submete o projeto para a gente, não pode se remunerar, nem remunerar a equipe envolvida diretamente na execução. Uma coisa é a equipe envolvida, que isso é contrapartida institucional, né, não pode se remunerar com dinheiro FAPERJ, mas quem ele for contratar, de pessoa física ou pessoa jurídica, aí sim, ele pode contratar como alguém que está fornecendo um serviço, né? Mas ele não pode ser a mesma pessoa que esteja na equipe envolvida. Então, tem uns macetes, né, umas dicas assim, que são essenciais que esse tipo de organizações que a gente citou aqui, que expliquem isso, né? Deixa isso bem claro. Então, o Aranha falou que tem que ler o edital de cabo a rabo. Tem, só que tem que também ler as instruções, esse manual de instruções da FAPERJ, né? Então, tem que estar sempre com as duas coisas ao mesmo tempo. Só que tem gente que já está tão safo, né? Conhece tanto de FAPERJ que por isso que é bacana estar junto com esses atores que já estão recorrentes, né? Já são recorrentes na FAPERJ para ajudar os outros que estão chegando. E agora, o mais importante é vocês darem o endereço, né? Como é que as pessoas acessam o edital, todas as informações, o cronograma, qual o caminho dentro do site da FAPERJ? Muito bem, obrigada. É faperj.br, simples assim, né? FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né? Nossa Fundação Carlos Chagas Filho. E lá dentro desse site tem o SysFaperj, é tudo por lá, é tudo dentro do sistema SysFaperj que você vai identificar a partir do site faperj.br. Toda a comunicação de esclarecimento é pela central de atendimento, a gente responde super rápido, mas toda submissão é tudo dentro do SysFaperj, não pode ser enviado por e-mail ou em anexo, não, é tudo dentro do SysFaperj, do sistema. Ruth, Aranha, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir contar aqui sobre esse edital, que a gente espera que seja sucesso, que tenha muitos projetos e que a gente possa ver esse laboratório acontecendo vivo na Rocinha como possibilidade de desenho para outros espaços. Como a Aranha falou, não só comunidades, mas outras cidades também aqui do estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E aí a gente já deixa aqui o convite aberto para vocês contarem ano que vem como é que vai ser isso. Um abraço a todos. Sem problema. TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.